Meu nome é Roberto Costa, eu sou professor do Departamento de Astronomia da USP. O Departamento de Astronomia é um dos 3 departamentos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. E hoje eu vou ser o seu oráculo de astronomia. A pergunta é: a Terra tem fases quando é vista da Lua? Tem sim. A Lua e a Terra estão mais ou menos na mesma distância do Sol, já que a distância Terra-Lua é muito menor do que a distância Terra-Sol. Portanto, assim como nós aqui da Terra vemos um ciclo de fases na Lua, um observador na Lua veria também um ciclo de fases na Terra, só que as fases invertidas. Quando a Lua está nova aqui, um observador na Lua veria a Terra como cheia e vice-versa. Só tem alguns detalhezinhos aí. A gente não pode esquecer que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra, ou seja, ela gira em torno de si mesma com a mesma velocidade orbital com que gira em torno da Terra. Isso significa que a Terra só é visível da Lua a partir de um observador que esteja na face voltada para a Terra. Um observador que esteja do lado oposto da Lua jamais vai ver a Terra e, portanto, jamais vai ver um ciclo de fases. E já que estamos falando da Lua, é sempre bom lembrar, não existe o lado escuro da Lua, existe o lado oculto da Lua. A Lua é toda ela iluminada pelo Sol ao longo do seu período orbital de mais ou menos 28 dias. Simplesmente nós aqui da Terra vemos um lado exclusivamente dela. Todas as estrelas que vemos a olho nu estão na Via Láctea. Todas as estrelas que a gente consegue ver estão na Via Láctea. A gente consegue ver a olho nu objetos que não são da Via Láctea. A gente consegue ver 3 galáxias: a pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães e a galáxia de Andrômeda. Eles são objetos visíveis a olho nu em condições bem particulares, desde que a gente esteja em um lugar escuro, numa noite sem lua e na época adequada do ano e na posição correta sobre a Terra. Mas, tirando esses 3 objetos extragalácticos, todas as estrelas que nós vemos a partir da Terra, a olho nu, são sim estrelas da Via Láctea. A Via Láctea é muito grande, ela é imensa de grande. E todas as estrelas que a gente vê a olho nu não apenas são da Via Láctea, elas estão num raio de mais ou menos 1.000, 1.500 anos-luz da Terra. Para quem gosta de números, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Quando as 3 Marias vão virar 2 Marias, ou seja, quando que uma das estrelas do cinturão de Órion, que são as 3 Marias, vai explodir como uma supernova. A regra para estrelas é: quanto mais massiva ela é, mais rápido é o seu ciclo evolutivo. Portanto, das 3 Marias, a mais massiva é a do meio, a Alnilam. Portanto, ela é que vai terminar o seu ciclo e explodir como supernova em algum momento do próximo 1 milhão de anos. Porém, se for para apostar as minhas fichas no próximo espetáculo de fogos de artifício celeste, eu apostaria em Betelgeuse. Betelgeuse é a grande supergigante vermelha que fica bem próxima das 3 Marias, também na constelação de Órion. Betelgeuse quer dizer o braço do gigante em persa. E essa estrela deve explodir como supernova numa janela que já está aberta, só que a janela tem 10 mil anos. Em algum momento dos próximos 10 mil anos, talvez amanhã, talvez a semana que vem, talvez daqui a uma década, talvez daqui a um milênio, ela vai explodir como supernova. A última supernova visível a olho nu aqui da Terra foi a supernova da Grande Nuvem de Magalhães em 1987, fevereiro de 87. E na nossa galáxia, a última supernova que explodiu e foi observada aqui da Terra foi a supernova de Kepler em 1604. Portanto, a nossa galáxia está devendo uma supernova. Alguma dessas estrelas deve explodir como supernova num intervalo de tempo que não é muito grande para os padrões astronômicos, ainda que para o nosso tempo de vida talvez seja grande demais. Onde aconteceu o Big Bang? Estamos longe do epicentro? Cuidado aqui, gente. Existe um erro conceitual nessa pergunta. O Big Bang, ou seja, a origem do universo, não aconteceu num determinado ponto de um espaço vazio pré-existente. O Big Bang marca a origem não só da matéria e da energia, mas também do espaço e do tempo. Isso significa que o Big Bang ocorreu em todos os lugares. Toda a matéria, toda a energia, todo o espaço estavam confinados num volume muito pequeno e esse volume se expandiu e hoje é o universo como nós conhecemos. Um outro ponto importante a considerar sobre essa questão da origem do universo.
Nós não vemos o universo como um todo, nós vemos apenas uma fração do universo, chamado universo observável, que obviamente é centrado em nós que estamos observando. Mas o universo observável é apenas aquela parte do universo cuja luz emitida desde o Big Bang, que ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás, a luz emitida desde aquela época chegou até nós. O universo como um todo é muito maior do que isso, ele não dá para sequer estimar as suas verdadeiras dimensões até agora. Como sabemos que o Sol é feito de hidrogênio e hélio sem encostar nele? Essa é uma excelente questão. Não dá para ir até o Sol, pegar uma colherinha de Sol e trazer até o laboratório para examinar a sua composição química. Ou seja, atualmente se sabe que o Sol é composto basicamente de hidrogênio e hélio. Se a gente for pegar a composição química do Sol, a cada 100 átomos do Sol, 90 são de hidrogênio, 9 são de hélio e um é de um outro elemento qualquer, sendo que um terço desse outro elemento qualquer é oxigênio, que é o terceiro elemento mais abundante. Como é que é possível descobrir isso, entender isso? Usando uma técnica chamada espectroscopia. O que vem a ser espectroscopia? É a decomposição da luz nas suas componentes, nas suas cores. A gente vê isso de forma natural num arco-íris. Todo mundo já viu um arco-íris. Um arco-íris é a decomposição da luz do Sol nas suas cores componentes. Existem equipamentos profissionais capazes de decompor a luz com muita minúcia e estudar cada átomo presente naquela fonte emissora. É assim que se entendeu que o Sol é feito basicamente de hidrogênio e hélio. E essa descoberta não tem muito tempo assim não, ela tem mais ou menos um século. Foi feita nos anos 20 do século 20. Já que estamos falando de espectroscopia, essa é uma técnica super importante. Assim como a gente pode estudar a composição química do Sol, é possível estudar a composição química das estrelas, de cada estrela. E é assim que se estuda a composição química do universo. Esse é um tema muito importante porque se a gente transferir essa questão aqui para a Terra, de onde vêm os elementos químicos que compõem os nossos corpos, essa mesa, esse computador? Cada átomo que compõe todo o sistema solar, compõe todas as estrelas, foi fabricado em algum lugar. E esse lugar são os núcleos das estrelas. Os núcleos das estrelas são as fábricas de átomos do universo. Por isso é tão importante usar a espectroscopia para estudar a composição química das estrelas. Eu gosto de lembrar isso sempre porque nós carregamos em nossos corpos a evolução química, a história da evolução química da Via Láctea. Isso é absolutamente fundamental para a gente entender como a galáxia evoluiu. O que é a aurora boreal? A aurora boreal é um termo que a gente escuta com frequência na literatura e se refere àquela luminosidade normalmente verde, esverdeada, que se vê no céu noturno no hemisfério norte, por isso boreal. Existem auroras austrais também, próximas do Polo Sul. As auroras boreais são muito mais fotografadas que as auroras austrais por uma razão bem óbvia. Existe muito mais pessoas morando perto do Polo Norte do que perto do Polo Sul. Não existem terras emersas perto do Polo Sul, enquanto perto do Polo Norte tem toda a Europa, todo o norte da Rússia, o Canadá, tem mesmo os Estados Unidos, tem muito mais fotógrafos. Então, auroras boreais e auroras austrais combinadas são as chamadas auroras polares. Qual é a verdadeira natureza desse mecanismo? O Sol emite partículas carregadas, basicamente elétrons e prótons. Essas partículas formam o chamado vento solar. O vento solar é emitido pelo Sol. Quando ele chega na Terra, o campo magnético da Terra desvia essas partículas para os polos, para o Polo Norte e para o Polo Sul. E quando lá perto do polo a densidade de partículas é maior, essas partículas carregadas interagem com os átomos de oxigênio e de nitrogênio da alta atmosfera da Terra, excitam esses átomos e a desexcitação provoca essa luz esverdeada, tipicamente, às vezes avermelhada, que são as auroras polares, tanto a boreal quanto a austral. Elas são um indicador da atividade do Sol. O Sol tem um ciclo de atividade de 11 anos. Agora, em 2015, estamos bem perto do máximo do ciclo, então é bem possível que ao longo de todo esse ano de 2025 existam muitas imagens de auroras aí divulgadas na mídia. Daqui a 5, 6 anos, quando o Sol tiver no mínimo de atividade, a quantidade de auroras também vai chegar ao mínimo. Como o Sol pega fogo se não há oxigênio no espaço? Bom, um ponto chave a considerar. Combustão é uma reação química, é aquilo que acontece quando a gente faz uma fogueira. Precisa de um combustível, lenha, carvão, não sei, precisa de um comburente
que é o oxigênio livre no ar, e precisa, obviamente, de uma ignição de uma chama. Isso é uma reação química, não é o que ocorre no Sol. A fonte da energia do Sol é a fusão nuclear. Lá no núcleo do Sol, átomos de hidrogênio estão se fundindo, estão se esmagando um contra o outro numa reação nuclear, uma reação de fusão nuclear. Cada 4 átomos de hidrogênio se fundem num átomo de hélio. Essa reação provoca uma quantidade imensa de energia, libera uma quantidade imensa de energia. E é essa energia da fusão nuclear produzida no núcleo solar que, quando chega na superfície, é irradiada na forma de luz e calor. Então, o Sol brilha no espaço, onde obviamente não tem oxigênio, porque não se trata de uma reação de combustão, se trata da emissão de energia produzida por fusão nuclear, produzida a uma taxa imensa. A cada segundo, o núcleo do Sol transforma 600 milhões de toneladas de hidrogênio em 600 milhões de toneladas de hélio e produz daí uma quantidade enorme de energia, que é a energia que ilumina todo o sistema solar, que ilumina a Terra, que ilumina todos os demais planetas. Então é por isso que o Sol não pega fogo. O Sol emite muita luz, muito calor, ele é muito quente, a temperatura da superfície do Sol equivale a mais ou menos 5.800 graus Celsius, mas não é chama, não é combustão, é energia emitida daquela energia que foi gerada lá no núcleo solar por fusão nuclear. O que significam códigos como M87, que dão nome às estrelas, aos planetas, às galáxias, etc. São nomes de catálogo. Usando esse exemplo aqui, M87 foi o primeiro catálogo de objetos difusos já feito. M quer dizer Messier, um astrônomo francês do século XVIII, que fez o primeiro catálogo de objetos difusos no céu, isso lá em meados do século XVIII, antes da Revolução Francesa. Então, quando a gente vê um número, alguns números clássicos é HD em uma sequência numérica, ou NGC, uma sequência numérica, CD ou CPD em uma sequência numérica, são catálogos de estrelas, catálogos de galáxias, catálogos de nebulosas. Existe uma quantidade grande de catálogos e muitas vezes uma única estrela tem entradas em distintos catálogos. Essas estrelas bem brilhantes, visíveis a olho nu, têm dezenas de designações diferentes em distintos catálogos. Isso não quer dizer que posições diferentes, é o mesmo objeto, mas elas têm designações em catálogos de posição, em catálogos de temperatura, em catálogos de composição química, em catálogos de campo magnético, de raio-x, de raios gama. Então, são sempre designações de catálogos. Se a Terra fosse oca, como seria a gravidade lá dentro? Primeiro, a gravidade, a força da gravidade não depende da densidade, não depende de ser oco ou de ser sólido, maciço, depende da massa, fundamentalmente. Vamos supor que houvesse uma cavidade bem no centro da Terra. Haveria gravidade lá? Não, lá o observador, a sonda, estaria no centro de massa. Portanto, a atração seria a mesma de qualquer direção e não haveria gravidade nenhuma. Se a Terra fosse uma casca, apenas uma crosta com o interior todo oco, obviamente a sua massa seria muito menor e lá no centro ela também teria gravidade nula, mas apenas lá no centro. Se a massa é diferente de zero, então sempre vai haver uma atração gravitacional relacionada com o centro de massa. Isso não é problema. Mas, diga-se de passagem, as questões relacionadas com o centro da Terra implicam num desafio enorme, né? A Terra, arredondando os números, tem 6.400 quilômetros de raio. O diâmetro da Terra é mais ou menos 12.800 quilômetros. 6.400 quilômetros de raio. O buraco mais profundo já feito tem apenas 12 quilômetros e um quebradinho. Então, existe muito ainda a se estudar, a se conhecer sobre a estrutura do interior da Terra. Ela é conhecida através dos terremotos. Os terremotos funcionam como sondas. Se ocorre um terremoto lá do outro lado do planeta, os sismógrafos aqui da América, aqui da USP, conseguem detectar esse terremoto e a maneira com que as ondas sísmicas se propagam dentro da Terra funcionam mais ou menos como um sonar para mapear a estrutura interna do planeta. Assim é que isso é estudado, assim que se estudou, por exemplo, o interior da Lua, a partir de sismógrafos deixados lá durante o projeto Apollo, lá no início dos anos 70. Ponto-chave a entender daí é que a atração gravitacional sempre depende da massa e não da densidade. Mas uma sonda que estiver bem no centro de massa de qualquer corpo não vai ver atração nenhuma, porque a atração vai ser esfericamente simétrica de todos os lados. Falar de astronomia é sempre bom, falar de ciência é sempre bom. Convido a todos para aprender
nos faça uma visita no site do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Lá tem livros gratuitos que podem ser baixados para quem gosta de astronomia. Tem livros de outras áreas também, tem livros de geofísica, de meteorologia. Aprender ciência é fundamental sempre. Como aquele astrônomo divulgador científico Carl Sagan falava, a ciência é uma vela na escuridão. É a única maneira da gente iluminar a escuridão que nos cerca de conhecimento é usando ciência. A ciência é libertadora e transformadora. É a ciência que nos liberta dos preconceitos e transforma o entorno, o mundo em que nós vivemos.